Estamos aqui na nossa live para poder tirar algumas dúvidas sobre adestramento, sobre comportamento animal. E desde já estamos esperando vocês com as perguntas, tá bom? Vamos participar. Estamos aqui com um monte de coisas para poder falar, cheio de ideia para poder trocar com vocês. Fique à vontade para mandar as perguntas aí na nossa página no Facebook sobre algumas necessidades na criação de um cão, como ter um cão dentro de casa saudável, comportamento legal, sem te dar muitos problemas. Então é importante a gente saber que quando você tem um cachorro dentro de casa, você precisa de tornar esse ambiente algo bem legal para esse cachorro, algo bem saudável para ele, algo interessante para ele. Muitas das vezes a gente sai para trabalhar e para a escola, faculdade, deixa o cachorro 10, 12, 18 horas preso dentro de casa e sem nada para fazer, só com água e comida, e aí começam a aparecer um monte de problemas comportamentais. Os cães começam a destruir a casa, começam a destruir as coisas, fazer as necessidades em qualquer lugar, fica um animal muitas das vezes reativo, um animal que não pode ver outro na rua, que ele quer avançar, um animal que puxa durante a caminhada, durante os passeios, e o adestrador ele serve para isso, para poder ajustar as coisas, colocar as coisas no seu lugar, para poder orientar. E o mais importante, eu sempre digo para todos os meus clientes, que o mais importante é você começar o adestramento quanto antes melhor. E se você não quer desde já, mas eu ainda tenho um cachorrinho muito filhote, eu não quero começar a adestrá-lo agora, marca uma consulta, pede uma visita do adestrador, liga pra gente, a gente vai até a sua casa, vamos dar um monte de dicas para você, te ensinar como criar o seu cachorro, dar dicas importantíssimas de como você tratar o seu cachorro, como alimentar da melhor forma, os horários, como tornar a vida dele mais alegre, mais feliz, mais confortável, mais divertida. A gente tem aqui um monte de brinquedos interativos, nós temos hoje em dia um gama de possibilidades de você tornar a vida do seu cachorro mais saudável, mais interessante, mais divertida. Um exemplo disso, eu estou aqui com a Pet Ball. A Pet Ball é da Pet Games, que é uma fabricante de brinquedos. Ela é nacional, é 100% brasileira. E a Pet Ball é interessantíssima, porque ela, além de um brinquedo interativo, ela serve como um comedouro interativo. Pô, David, mas como funciona isso? O que é isso? Um comedouro interativo. Além do seu animal ter essa bolinha, porque é um comedouro em formato de bola, onde você coloca a ração do seu cachorro dentro dela, ela é de rosca, ela desencaixa, e daí você tem esses compartimentos aqui dentro que são reguláveis. Você consegue regular os níveis de dificuldade para o cachorro, é um joguinho, você vai aumentando ou diminuindo os níveis de dificuldade, onde ela sai mais ou menos ração, menos comida, você vai regulando. Sempre você começa com ela totalmente aberta, para ficar mais fácil para o cachorro comer. Como funciona? Colocou a ração aqui dentro, regulou da forma como você quer, fechou a Pet Ball com a ração aqui dentro, o seu cachorro vai perceber, você vai mostrar para ele que toda vez que ele movimenta a Pet Ball, ela libera comida, ela libera ração. Então você vai estimular ele a buscar o seu próprio alimento, a procurar o seu próprio alimento. Então, por que é interessante isso? Porque você, além de alimentar o seu cachorro de uma forma divertida, você vai estar ocupando ele física e mentalmente. Você vai estar exercitando o seu animal, que muitas das vezes fica por horas sozinho, fica por horas sem ter o que fazer. O momento da alimentação vai ser algo divertido para ele. Tem cães, eu indico muito a Pet Ball para cães que comem muito rápido. Tem cães que se alimentam, principalmente filhotes, se alimentam muito rápido, dentro de 1 minuto, 1 minuto e meio, às vezes até menos. É muito sério, principalmente cães grandes. Isso pode gerar um problema muito sério de saúde neles. Eles podem ter problema de torção gástrica, podem morrer sem você nem mesmo saber o porquê. É muito sério. E a Pet Ball vai te ajudar nisso, porque ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que empurrar ela, ele vai ter que rolar a Pet Ball para poder liberar a comida. Então uma alimentação que demoraria 1 minuto, ela pode demorar de 15 a 20 minutos ou até mais, dependendo do animal, dependendo de como o animal vai interagir com o brinquedo. Então ela funciona como um comedouro, como um brinquedo interativo e uma ferramenta muito importante para você ter em casa. E eu indicaria você trocar a tigela de comida do seu animal pela Pet Ball. É um hábito muito mais saudável de alimentar o seu cachorro.
Aqui na Pet Fit a gente tem a Pet Ball e nós temos também a Redondog. A Redondog é um pouco mais limitada, ela faz a mesma coisa que a Pet Ball, porém a Pet Ball ela tem mais compartimentos, tem como você sair alimento pelos dois lados dela, pelas duas extremidades aqui, e ela tem a regulagem interna, que a Redondog não vai ter. A Redondog é um pouco mais simples, com a mesma resistência, é material atóxico, é super resistente, desenvolvido pela Pet Games. Eu indico para todos os meus clientes, aqueles que são meus clientes sabem que a diferença que faz alimentar o animal na Pet Ball ou na Redondog, eu indico para todo mundo. Então assim, experimentem utilizar a Pet Ball com seus cães dentro de casa. Pet Ball também pode ser utilizado para gatos. Você pode utilizar a Pet Ball colocando ração para gatos também. Outro brinquedo interessante, macaquinho da Pet Games, pode colocar petiscos aqui dentro. Quando você utiliza petiscos aqui dentro de um brinquedo, você associa brinquedo com comida, você estimula o seu animal a brincar. Quando você estimula o seu animal a brincar, você desestressa o seu animal, ao invés dele estar mordendo, roendo o pé da mesa, o pé da cadeira, os móveis em geral, o chinelo, ele vai ter um brinquedo para ele poder fazer isso, um brinquedo para poder estimular ele, os seus instintos naturais, comportamentos naturais. Quais são os comportamentos naturais de cães? Buscar comida, forragear, ou seja, buscar o seu próprio alimento, roer coisas. Você tem os macaquinhos que ele pode fazer isso, essas bananinhas também, esses brinquedos da Z-Dog que nós temos aqui também são mega resistentes, são muito bonitos, são também materiais de qualidade que você pode pôr comida dentro, pôr ração, petiscos dentro, uma linha completa de petiscos, rações, brinquedos interativos, você encontra aqui na Pet Fit. Então assim, estamos aguardando, tá bom, gente, as perguntas. Vamos enviar as perguntas sobre o comportamento, sobre alguma dúvida que você tiver, a gente pode responder aqui, aquilo que a gente puder responder, a gente vai responder agora mesmo. Então assim, eu quero falar um pouquinho sobre enriquecimento ambiental, porque as pessoas têm falado muito sobre enriquecimento ambiental hoje em dia, e na maioria das vezes as pessoas não têm acesso a esse tipo de explicação, esse tipo de informação. Você que é o tutor, que tem um cãozinho em casa, um gatinho, você não conhece esse vocabulário, porque é um vocabulário muito próprio de quem trabalha com comportamento. E você como dono, como tutor, você não tem acesso a esse tipo de informação muitas das vezes. E nós, como profissionais de adestramento, a gente está aqui para isso, para poder informar para vocês, explicar o que são essas coisas, o que são esses termos que os adestradores tanto falam na televisão, nos programas de televisão, nos livros, nas revistas especializadas em cães, no mercado pet. Então assim, enriquecimento ambiental a grosso modo, você enriquecer, né? Você tornar o ambiente do seu animal algo saudável para ele, algo interessante para ele. É um ambiente em que você consegue estimular os hábitos naturais do seu animal, os instintos naturais dele, como eu já disse, morder, roer, caçar alimentos. Isso são atos, são comportamentos naturais de um cão, de um gato, e que você pode, já que você tem um animal em ambiente urbano, muitas das vezes dentro de casa, dentro de um apartamento muito pequeno, onde o seu animal não tem vegetação, não tem árvore, não tem terra, não tem grama, o que seria natural para um animal que viveria na natureza. Você pode suprir essas necessidades com algumas ferramentas dentro da sua casa, do seu apartamento. Uma delas são os brinquedos interativos. Enriquecimento ambiental é isso, você levar para dentro da sua casa esses brinquedos que vão estimular o seu animal, vão estimular os comportamentos naturais dos animais. Ou seja, se você tem um animal que tem um brinquedo para ele poder roer parte do dia que ele fica sozinho, ele dificilmente ele vai roer o seu móvel, vai comer a sua o seu chinelo, o seu calçado, o seu sapato, as suas meias, o pé da mesa. Então assim, o ideal é você ter brinquedos resistentes, brinquedos seguros. Existem muitos brinquedos no mercado hoje, brinquedos que eu particularmente, Davis Dias, da Dog Wizard Brasil, não indico, porque são brinquedos que geram riscos para a saúde do teu animal. Então assim, brinquedos que sejam seguros, brinquedos que sejam certificados por veterinários. Então temos pergunta aqui, vamos lá. O que fazer para amenizar o sofrimento do cão ao ficar sozinho em casa?
Minha cadela não consegue ficar só de jeito nenhum. Tatiana de Aguiar. Então, Tatiana Aguiar está perguntando, a pergunta dela é basicamente sobre ansiedade por separação, né? É quando o animal fica sozinho dentro de casa, ele, por não ter o que fazer, ele sofre muito, porque ele fica sozinho e muitas vezes ele destrói as coisas, ele faz tudo para chamar atenção. O que acontece, Tatiana? Não é natural que um animal, não é saudável que o animal fique tanto tempo sozinho dentro de casa. Porém, como nós acabamos de falar, dentro de um ambiente urbano é quase impossível o animal não ficar sozinho, porque as pessoas precisam de trabalhar, as pessoas precisam de estudar, precisam de sair de casa para resolver seus problemas. Então, assim, o ideal é faça contato com o adestrador, entendeu? Com um profissional de comportamento animal, para ele poder te auxiliar dentro disso, porque é necessário um trabalho de adestramento, é necessário um trabalho de enriquecimento ambiental, que possa mudar o ambiente desse animal, tornar o ambiente desse animal algo saudável, para que mesmo ele estando sozinho, ele tenha essas necessidades básicas dele de comportamento, e necessidades básicas mesmo, supridas, com brinquedos interativos. E se você tem um animal adestrado, se você tem... É muito importante a gente entender que não é saudável o animal ficar sozinho por tanto tempo. E muitas das vezes as pessoas saem para trabalhar, voltam do trabalho, joga 2 minutos de bolinha com o cachorro, pega o cachorro, leva para fazer as necessidades do lado de fora de casa durante 2 minutos e acha que tá bom, que esse animal se exercitou. Não, gente. Todo animal precisa de atividade física e mental. Todo animal precisa de se exercitar física e mentalmente. Então, passeie com o seu animal, se possível, mais de uma vez por dia. Poxa, David, mas eu não tenho tempo, eu saio muito cedo de casa. Gente, 10, 15 minutos às vezes, você consegue exercitar um animal. Talvez não é muita coisa, mas já é alguma coisa para quem não tem tempo nenhum. O animal que não tem atividade física nenhuma, começar com 10, 15 minutos de caminhada, é muito interessante, talvez já é o bastante para ele se sentir um pouco mais calmo. Enriquecer o ambiente dele é muito importante. Então, assim, procure o adestrador, procure um profissional que possa te auxiliar nisso, porque a ansiedade por separação é algo sério. Pode gerar problemas neurológicos nesse animal, pode gerar problemas de automutilação, de mordedura, de lambedura, e gera feridas, e vai gerar um problema gigante para vocês. Eu tenho atendido muitos cães com problema de ansiedade por separação, cães que estão desenvolvendo problemas muito mais sérios além da ansiedade por separação, como reatividade, cães que, por não sair, por não ter acesso à rua, a passeios, eles têm atacado outros cães na rua, eles atacam pessoas na rua, eles estão desenvolvendo problemas de mordedura e muitas das vezes precisam ser tratados com medicamentos. Então, se você não quer que o seu cão chegue a esse ponto, comece desde já a mudar o ambiente em que o seu cão vive, a mudar a qualidade de vida do seu cão. Ofereça para ele uma qualidade de vida maior. Ele precisa de um ambiente saudável para sobreviver, assim como nós precisamos de atividade física, de uma boa alimentação, de uma higiene local. O ambiente em que o animal fica precisa de estar limpo, precisa de estar com água fresca, comidinha, e brinquedos interativos que ele possa ocupar o tempo dele. Hoje a gente tem uma infinidade de produtos, uma infinidade de brinquedos de qualidade. A Pet Games tem oferecido brinquedos muito interessantes, a Z-Dog, brinquedos, a FP também tem oferecido brinquedos muito interessantes para a gente poder suprir essas necessidades dos animais. Portanto, ligue pra gente do Dog Wizard Brasil, ligue pra Pet Fit, procure saber, visite a Pet Fit, procure saber os produtos que nós temos aqui para poder suprir essas necessidades, procure a Dog Wizard Brasil para poder te ajudar em relação a isso. Nós vamos estar prontos para poder te atender, para poder te ensinar, para poder cooperar, para que você possa ter o seu animal com um bem-estar legal, tá bom? Mais uma pergunta? Qual petisco que você indica? Tá bom, qual petisco nós indicamos para tratar os animais? Então, quando a gente trabalha adestramento, temos alguns petiscos específicos, né, que são petiscos mais fáceis da gente trabalhar. Depende para o que você quer esse petisco. Se for para adestramento, eu particularmente gosto de utilizar os petiscos da PF Animal, que são petiscos naturais. O que acontece? Ele traz de volta o instinto dos animais de comer alimentos naturais. A PF Animal, ela fabrica alimentos 100% naturais,
desidratados, alimentos orgânicos, muito interessante. Aqui, ó, por exemplo, esses sticks aqui de coração de peru desidratado, eles são interessantes porque os cães, eles são animais que comem carne, eles precisam disso dentro do quadro alimentar dele. Então eu gosto muito de utilizar carnes desidratadas, são petiscos fáceis para a gente trabalhar adestramento, para você poder utilizar nos brinquedos interativos, no macaquinho, nessas bananinhas da Z-Dog, na Pet Ball. Você pode misturar na ração do animal para tornar a ração dele algo um pouco mais interessante. Às vezes o animal não está querendo comer muito bem, pega um pouquinho desses petiscos, utiliza no meio da ração. E para treinamento também, para você poder recompensar o seu animal, esses petiscos da PF Animal são bem interessantes. Tem petiscos naturais. Temos também os petiscos da The French Co, que são produtos naturais também, com prebióticos, probióticos, ômega 3, ômega 6. São interessantes demais. Tem bifinhos de frutas, de legumes, é bem interessante. Tem os bifinhos veganos também, para a galera que é vegana e procura alimentos veganos para os seus cães também. É bem interessante. Esse aqui é a base de frutas, tá bom? São petiscos, não é ração, é uma alimentação complementar, são petiscos. Então assim, é bem interessante esses petiscos. Os cães adoram, os meus cães adoram. Eu indico bastante você colocar esses bifinhos dentro desses brinquedos, dentro da bananinha, do macaquinho. Eles são bem cheirosos, são bem atrativos olfativamente, então eles atraem bastante os cães. Então eu indico bifinhos naturais. Mais uma pergunta de novo da Tatiana Aguiar. Sim. O único brinquedo que ela gosta é uma bola de tênis. Ela não morde a bola, só busca quando eu jogo. Sim. Como eu faço para incentivar ela com outros brinquedos? Já tentei esses de petisco, mas ela não gosta. Sim. Ótimo. Tatiana, o mais importante é a gente entender que uma bolinha de tênis, ela não se joga sozinha. Ela não sai por aí se jogando. E os cães gostam de coisas que se movimentam. Eles gostam de buscar as coisas, eles gostam de brincar, eles gostam de interação. Então, se você tem um brinquedo estático, dificilmente quando você sair de casa, ele não vai querer brincar. O brinquedo vai ficar para um lado, ele vai ficar para o outro. Por isso que eu indico brinquedos que estimulam o instinto do animal de morder, de mastigar. Então, por isso que eu indico os brinquedos eu indico os brinquedos da Pet Games, desculpa. Os brinquedos da Pet Games são brinquedos que estimulam a mordedura. Tem a Pet Escova, que é uma escova de nylon rígido, que você pode colocar petisco, pode molhar com patezinho e tornar algo atrativo para ela morder. A bolinha de tênis, dificilmente ela vai querer brincar sozinha, você vai ter que jogar para ela. No caso da bolinha, que funciona como dispenser de ração, ou de petiscos, como a Pet Ball ou a Redondog, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que, talvez seja interessante você trocar os petiscos. Primeiro, entender o que é mais interessante para a sua cadelinha, o que ela gosta mais de comer. Talvez a ração não está sendo algo interessante, porque a ração ela tem 2, 3 vezes por dia à disposição dela. Ou tem pessoas que deixam à disposição a ração do animal o dia inteiro. Então assim, não é nada muito diferente. Então, tentar trocar o petisco, tentar oferecer um petisco com uma palatividade mais legal para ele, talvez seja interessante. E estimular, mostrar para ela que toda vez que você mexe lá a bolinha, ela solta alimento, ela despeja alimentos. Indico também o Kong. Os brinquedos da Kong são muito interessantes, porque eles funcionam como um dispenser de alimentos também. Você pode congelar, você pode congelar alimentos, no calor você pode oferecer para os animais. Então assim, é muito interessante. Tem esse brinquedinho aqui também da FP. Ele você pode colocar coisas congeladas, colocar alimentos nele, congelar ele, colocar água nele, congelar, para os cães brincar durante dias de muito calor. Animais que têm problemas que sentem muito calor, por exemplo, bulldogs inglês, francês, são animais que sentem muito calor, principalmente no período que nós vamos começar a entrar agora, primavera, verão, o tempo começa a esquentar. Então é muito interessante você oferecer alimentos congelados para ele, brinquedos que você pode congelar a comida que está dentro dele. Então assim, brinquedos que vai estimular. Mas desde já, eu digo para você, Tatiana, que o mais interessante é você mostrar para sua cachorrinha
é que a bolinha dispensa comida, a bolinha vai despejando comida no caminho e que é interessante ela brincar com isso. Primeiramente você vai ter que mostrar isso para ela, você vai ter que participar da brincadeira até ela entender que toda vez que ela empurra com o focinho a bolinha ou que ela empurra com a pata, a bolinha vai soltar, vai liberar comida para ela. Depois que ela faz essa associação, fica mais fácil. Então participe com o seu cachorro, abuse da participação, das brincadeiras com os seus animais, dedique um pouco de tempo com ela, entendeu? Nas brincadeiras, para que ela possa entender que tipo de brincadeira você quer que ela, a partir daquele momento, aprenda. Mais alguma pergunta? O que você indica para o meu cachorrinho não fazer xixi e cocô fora do lugar? Então, essa questão de educação sanitária é uma das coisas que as pessoas mais me procuram para ajudar a resolver. Xixi e cocô fora do lugar. Poxa, David, eu tenho um cachorrinho que faz as necessidades pela casa toda. Como eu posso resolver isso? Primeiro, você vai precisar de um adestrador nesse caso, porque tem cães que aprendem super rápido, tem cães que com 1, 2 aulas eles conseguem aprender o local certo de fazer necessidade. Tem cães que às vezes leva semanas, meses. Tem cães que tem muita dificuldade. Então, assim, existem produtos que a gente utiliza para poder estimular os animais a fazer as necessidades no local certo, e produtos que vão repelir o animal dos lugares que ele não deve fazer, né, as necessidades. Então a gente chama de atrativos e repelentes, né? Ou tem os que tem fabricantes que chamam de pode e não pode. São produtos que a gente associa ao adestramento. Dificilmente, o que acontece muitas das vezes é que o cliente compra lá o Pip Dog no pet shop e muitas das vezes ele não sabe como utilizar esse produto. O Pip Dog é um produto maravilhoso, eu utilizo ele em todas as situações para educação sanitária. E muitas vezes o cliente fala, poxa, eu utilizei o Pip Dog e não funcionou, porque o cliente muitas vezes utiliza da forma errada. Então, se você utiliza uma ferramenta dessa da maneira errada, você acaba muitas vezes invalidando essa ferramenta. A gente trabalha com a caixinha de ferramentas e cada problema a gente vai puxando uma ferramenta para poder solucionar os nossos problemas. O Pip Dog é uma ferramenta muito importante no adestramento de cães, principalmente cães filhotes. E se você utiliza esse produto de uma forma errada, você muitas vezes pode invalidar essa ferramenta. E aí, não que você vai tornar impossível corrigir o hábito desse animal, ou o mau hábito desse animal de fazer necessidades em lugares errados. Mas você vai tornar um pouco mais difícil. Esse processo pode se tornar um pouco mais demorado nessas questões. Então, o Pip Dog ele vai funcionar como um atrativo. E nós temos também o Urinoff, que funciona como um repelente. Você coloca ele nos lugares que você não quer que o animal faça as necessidades. Mas eu volto a dizer, procure um profissional, porque se você utilizar da forma errada, não vai funcionar. E aí um problema que muitas das vezes é do tamanho de um grãozinho de mostarda, vai se tornar uma avalanche gigante. Vai se tornar uma bola de neve. Você não vai conseguir resolver. E aí você vai ter que chamar o adestrador, vai ter que chamar um profissional. E aí ele vai levar muito mais tempo. Então economize tempo, economize dinheiro, economize a sua paciência. Procure um profissional para te ajudar a resolver os problemas. O que eu tenho indicado sempre, hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso aqui dentro da Pet Fit. É muito interessante para quem está adotando um cãozinho, adquirindo um filhotinho agora. Procure um adestrador desde o início, ainda que você não queira ensinar comandos, ainda que você não queira ensinar truques para o seu filhote. Procure um adestrador para poder te dar dicas, para poder conversar com você sobre o comportamento animal, tentar te educar um pouco mais, não somente o cão, mas educar a você que muitas vezes é marinheiro de primeira viagem, não sabe como lidar com o animal. Então assim, procure um adestrador, bata um papo legal com ele, entendeu? Procura a gente, entra lá pela nossa página da Dog Wizard Brasil, lá tem o nosso número de WhatsApp, a gente faz o atendimento pelo WhatsApp, a gente agenda visitas. Então assim, muitas das vezes o cliente marca 1 ou 2 visitas com a gente e a gente consegue dar muitas dicas interessantes que vai funcionar pro resto da vida daquele cãozinho com os donos, e vai evitar um monte de outros problemas gigantes que às vezes você pode evitar com 1, 2, 3 visitas. Então assim,
Procure um profissional sempre. É muito importante você procurar a pessoa que está se formando, a pessoa que está capacitada a te ajudar e a te dar respostas corretas dentro da questão profissional. Muitas das vezes a gente procura pela internet. Na internet a gente tem que filtrar muito bem o que tem. Então, quando você tem o dono de um cãozinho, de um gato, que está procurando informações na internet, e ele muitas das vezes é leigo, ele acaba absorvendo informações erradas, informações que muitas das vezes não são de qualidade. Ele acaba fazendo coisas erradas com o seu cão, com o seu gato, e acaba desencadeando problemas gigantes. E aí ele precisa de procurar um adestrador legal para corrigir um problema que poderia não existir. Então, assim, procure um adestrador legal, procure uma boa equipe de adestramento, uma boa empresa de adestramento, pessoas que têm um nome, pessoas que são indicadas, que você vai conseguir resolver o seu problema. Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Então, assim, gente, outra coisa que eu quero falar é um pouquinho sobre o mundo canino, sobre o mundo do comportamento canino, é que hoje em dia a gente tem uma série de produtos para os cães e para os gatos, a gente falando de comportamento. Alguns anos atrás, o mercado ele era muito pobre em relação a brinquedos, em relação a produtos para comportamento animal, para te ajudar no adestramento. Os pet shops eram muito limitados em relação a tudo isso. Hoje em dia nós temos um gama de produtos. Você entra nos pet shops, você tem desde produtos educadores sanitários a petiscos apropriados para adestramento, a brinquedos direcionados para te ajudar no enriquecimento ambiental com o seu cão, com o seu gato. Hoje em dia existem linhas de florais somente para cães e gatos. Tem a linha da Bioflorais, que tem um floralzinho para cada tipo de necessidade do seu cão. Por exemplo, a gente tem aqui nós estamos aqui com alguns florais da Bioflorais, por exemplo, lambedura e automutilação, indisciplina, cães que estão em adestramento tem um floral apropriado para isso. Então, assim, faça uso desse tipo de coisas. Pessoas que fazem uso de florais, de produtos desse tipo, têm tido sucesso. Senão eu não estaria aqui indicando para vocês, porque eu conheço, eu indico os florais da Bioflorais. Então, assim, façam uso dele enquanto você está ensinando o seu cão que está em processo de adestramento. Use bastante, use e abuse, entendeu? Claro, use e abuse de uma maneira da forma como a bula diz, né? Não é use e abuse, use bastante, mas faça o uso legal dos florais. Procure se informar, entre no site deles e ver como funciona tudo, o que são os florais, por que utilizar os florais. É muito interessante. Então, assim, hoje a gente tem muitas facilidades. Hoje o mercado pet está muito aquecido. Então, assim, a gente tem muitas coisas, muitas ferramentas para poder utilizar para ajudar na convivência com os cães. Não tem mais por que você viver com o seu cão ou com o seu gato de uma forma assim, ter um gato que é o terror dentro de casa, ter um cão que destrói tudo, porque hoje em dia você acha facilmente produtos para poder ajudar, você acha livros, você tem uma bibliografia imensa hoje em dia. Você entra na livraria, você tem muitos produtos, livros de qualidade, acha pela internet, para você se informar, revistas sobre o mercado pet, sobre o mundo pet. Então, assim, a informação está aí. A gente tem a internet, que é uma ferramenta muito boa, porém deve ser utilizada com muita cautela. Hoje em dia, o serviço de adestramento é oferecido pela maioria dos pet shops. Por exemplo, nós temos uma parceria com a Pet Fit, com a rede Pet Fit. E hoje, se você vem na rede Pet Fit, você vai ter acesso ao trabalho da Dog Wizard Brasil, a todo um suporte nosso em relação a comportamento animal, a qualquer problema que você tiver com o seu cão, com o seu gato. Então, assim, não tem por que você ter um cão problema, um gato problema dentro de casa, tendo tantas ferramentas para trabalhar hoje, para utilizar hoje. Então, assim, procure se informar. Não faça as coisas de qualquer jeito. Não vá na ideia das pessoas que falam: meu amigo falou que é bom fazer isso, meu amigo falou que é para eu colocar pimenta nas coisas, meu amigo falou que é para eu dar tranco na guia com o meu cachorro, para eu puxar a guia com força. Assim, procure se informar em relação a esse tipo de coisas. Tem pessoas que estão machucando seriamente cães
cães que estão tendo rompimento de traqueia, lesões na traqueia por utilizar enforcadores, por utilizar enforcador de garras. Então assim, informe-se, procure os adestradores, procure uma galera que trabalhe com adestramento positivo para poder te informar, para poder te indicar a melhor forma de trabalhar com o seu cão, sem dor, sem dificuldade com o seu cão, de forma que ele possa associar de uma forma positiva todo o ensinamento que tivesse que ser dado para ele. Assim, na próxima live a gente vai falar um pouquinho sobre adestramento positivo, a gente vai entrar um pouquinho nessa questão do adestramento positivo, o que é o adestramento positivo, por que escolher o adestramento positivo, a gente vai explicar um pouco mais sobre a nossa metodologia de trabalho. A Dog Wizard Brasil, em parceria com a Pet Fit, com a rede Pet Fit, tem lutado por isso, trazer produtos que possam dar apoio a toda a base do adestramento positivo. Então assim, hoje a Zona Oeste do Rio de Janeiro tem uma rede de produtos pet, de alimentos, que está se preocupando com a saúde do seu animal, primeiramente oferecendo alimentos de qualidade, alimentos naturais, produtos que possam suprir a necessidade do seu animal, toda a linha de produtos educativos, de produtos para auxiliar no adestramento positivo do seu animal. Então assim, uma linha muito grande de produtos que vão te ajudar. Então assim, a rede Pet Fit hoje tem corrido atrás mesmo de ajudar a Dog Wizard Brasil. Então tudo que eu, Davis Dias, da Dog Wizard Brasil, indico para os meus clientes, eles podem vir na rede Pet Fit, que eles vão encontrar os produtos aqui, produtos de qualidade, produtos importados e nacionais também da mais alta qualidade, eles vão encontrar aqui. Então na próxima live a gente vai estar falando um pouco mais sobre adestramento positivo, sobre enriquecimento ambiental, sobre alguns problemas comportamentais que os animais têm desencadeado nesses últimos tempos, nesses últimos anos, porque os problemas eles evoluem. Esse é fato. Os problemas de comportamento animal eles têm evoluído, e para pior, assim, eles têm tido um crescimento muito grande em relação à convivência dos animais com os seres humanos. Nós temos humanizado muitos dos nossos animais, temos dado tratamento de gente para os cães, temos esquecido que eles são animais. Então assim, é importante a gente saber tratar os nossos cães como cães. Então assim, na próxima live a gente vai falar muito melhor sobre esse tipo de coisa, senão a live vai ficar muito grande, não tem como a gente falar tudo por aqui. Vamos ter outras lives com várias dicas. Entra nos comentários, deixem dicas das dúvidas, perguntas, dicas de assuntos que vocês querem ouvir aí para as próximas lives, que nós vamos poder ajudar vocês. Então é isso, gente. Para finalizar aqui, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live hoje, tá bom? Eu quero convidar você a dar um like na página da rede Pet Fit, tá bom? Dar um like na nossa página da Dog Wizard Brasil, tá bom? Instagram, temos canal no YouTube, Twitter, a gente está em todas as redes sociais aí. Então aproveitem, deixe seus comentários, curta a nossa página, compartilhe os nossos vídeos. Sempre nós estamos colocando vídeos interessantes sobre comportamento, sobre dicas, sobre produtos de qualidade. Então compartilhem, fiquem ligados na nossa página, curtam, sigam a gente, porque tem muita coisa boa para vir por aí. E é isso aí, eu agradeço a participação de todos, vocês estarem acompanhando o nosso trabalho aqui, a nossa live, e aguardo vocês para a próxima live. Divulguem, tá?